Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos mais uma vez chegando para juntos compartilharmos da Palavra de Deus. Hoje, nessa programação, nós queremos falar sobre o seguinte tema: luz versus trevas. Nós queremos mostrar características daqueles que andam de fato na luz de Deus. Venha, participe do programa e, acima de tudo, deixe Deus te abençoar através da sua poderosa palavra. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: "E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado." Pois bem, baseado nesses versículos da carta de João, eu quero falar sobre luz versus trevas. Isso mesmo, luz versus trevas. É interessante a gente entender essa palavra no contexto da Bíblia, não é? Porque ela demonstra dois modelos de vida das pessoas. Quando a gente fala de uma pessoa que anda na luz, não é? Nós estamos falando de uma pessoa comprometida com Deus, com sua palavra e que está dentro do propósito divino. Quando nós falamos de uma pessoa que está em trevas, nós estamos falando, essa é a linguagem bíblica, de uma pessoa que, na verdade, está distante de Deus, andando na escuridão, sem naturalmente a direção de Deus. Então veja que o texto que eu li, João, depois de fazer a sua introdução e mostrar, não é? Ele mostra nos primeiros versículos do capítulo 1 a manifestação de Deus aos homens. Ele está falando de Jesus, que é, na verdade, a expressão maior da luz. É através de Jesus que nós conseguimos andar na luz. E a gente percebe aqui no versículo, e ele diz assim: "E esta é a mensagem que dele ouvimos." De quem que nós ouvimos essa mensagem? Ouvimos de Deus, através de Jesus. Porque Jesus é o Verbo encarnado, é Deus humanizado, é Deus tomando forma humana para que se revelasse aos seres humanos, aos homens. Tanto é verdade que, se você ler o versículo 2 do capítulo 1, que diz assim, porque a vida foi manifestada a nós, e a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Está falando de Jesus. Aí o versículo 3 diz: "O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo." E aí, dentro desse contexto, João vai dizer justamente sobre a questão de nós andarmos na luz ou nas trevas. Eu poderia dizer, não, eu ando na luz, eu sou da luz. Das trevas, nem pensar, eu não sou das trevas. Eu poderia dizer, como você também que está me ouvindo, poderia dizer.
Mas esse texto mostra se nós andamos na luz ou se nós andamos nas trevas. E aí não é questão de eu dizer, é a Bíblia que está dizendo. Veja que o versículo de número 5 diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. O que nós anunciamos? Que Deus é luz. Então, Deus é luz. Isso não há dúvida nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nenhuma possibilidade de estar ou ser trevas. Agora, o versículo 6 vai falar de nós. O versículo 6 ele fala assim, ó: se dissermos que temos comunhão com Ele, eu falo, não, eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. E aqui diz, se dissermos que andamos ou que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja que eu posso dizer uma coisa e fazer outra. Deus não faz isso. Mas nós, os homens, nós podemos. Eu posso dizer que estou andando na luz e as minhas obras, os meus atos, as minhas atitudes provarem que, na verdade, eu estou em trevas. E é isso que o texto está mostrando. E é isso que João quer nos ensinar. Aí o versículo 7, ele começa a esclarecer um pouquinho melhor e a gente entende com mais facilidade o que está tratando João nesse texto. Veja o versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja, se eu falo que sou da luz, mas eu não tenho comunhão com meu irmão, eu já estou fugindo do propósito da luz. É isso mesmo, difícil de dizer, difícil de viver, mas é o que está escrito. O versículo 8 diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Eu não posso dizer que sou uma pessoa que não peco, como você também não. É verdade que nós somos purificados do nosso pecado, mas é preciso lembrar que nós podemos pecar a qualquer momento. Pecar com um pensamento, pecar com os olhos, pecar com os ouvidos, pecar com a boca, enfim, pecar com atos, com obras que não coadunam, que não se relacionam àquilo que Deus espera de cada um de nós. É sobre isso que nós vamos tratar no próximo bloco. Eu vou fazer um intervalo comercial e em seguida nós vamos continuar com a mensagem que tem como tema luz versus trevas. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Dando continuidade à mensagem que nós estamos desenvolvendo no programa Palavra de Fé, nós estamos falando sobre luz versus trevas. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que eu, por mais santo que seja, por mais consagrado que seja, eu não posso dizer que não tenho pecado. Porque eu posso pecar a qualquer momento. Veja que o versículo diz que quem diz que não tem pecado, mente.
Olha, vou ler novamente o versículo. Diz assim, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Quem que eu estou enganando quando eu falo que eu não tenho pecado? Estou enganando a mim mesmo, porque a Deus eu não posso enganar, nem você. Nós não podemos enganar a Deus, porque Deus sabe até o que eu vou pensar, antes que eu pense. A presciência de Deus, que é um dos atributos mais lindos da divindade, da deidade de Deus, faz com que Ele saiba o que eu vou pensar. Então, que história é essa que eu vou esconder os meus erros? A Bíblia diz aqui, ó, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Quem está sendo enganado não é Deus, e nem os homens, somos nós mesmos. E não há verdade em nós. Ele está mostrando que não adianta a gente querer fugir da verdade. Eu preciso confrontar os meus pecados. Eu preciso todo momento bater de frente com eles, porque o texto diz que se eu ando na luz, eu não posso andar no pecado. Eu não posso viver no hábito do pecado. O versículo anterior, que é o 7 que eu li, diz que se andarmos na luz, veja a característica de quem anda na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, para início de conversa, se eu sou uma pessoa que vivo criando confusão, se eu sou uma pessoa que brigo com todo mundo, que não tenho paz com as pessoas, o que acontece? Eu estou dando demonstração de que eu não estou na luz. Esta é uma verdade que não tem como fugir dela. Se andarmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, temos comunhão uns com os outros. Eu tenho comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Olha, irmãos, isso aqui está dizendo o seguinte, que nós que vivemos na luz, temos que nos esforçar para viver bem uns com os outros. Vamos juntos pensar. Há situações que a vida nos propõe que é difícil conviver com certas pessoas. Está escrito. A Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas quando eu não consigo ter paz com os homens, é indicador de que eu não estou na luz. Não é o pastor Isaac que está dizendo. Não é teologia do pastor Isaac, não é invenção do pastor Isaac, é a Bíblia. E o texto está dizendo aqui, ó, quem anda na luz tem comunhão uns com os outros. E tem hora, gente, que a gente precisa engolir caroços de cajamanga, sabe? Tem hora que você tem de certo fazer errado. A Bíblia diz, tem hora que é melhor você perder. Paulo ensina sobre isso. Quando chega os litígios, os problemas, as dificuldades, tem hora que é melhor você perder aqui e ganhar lá, do que você ganhar aqui e perder lá. Se é que você entende a linguagem que eu estou usando. Tem hora que é melhor eu abrir mão dos meus direitos em função da comunhão, do que eu querer fazer as coisas acontecerem a ferro e fogo. É importante que a gente tenha consciência disso. O versículo de número 8, eu gosto muito dele, porque aí ele vai dizer assim, ó, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas preste atenção no versículo 9, porque tudo isso que eu disse até agora é para levar você ao versículo de número 9. Porque por mais difícil que seja a situação, e é possível que eu esteja falando para uma pessoa que se sente pecadora, que acha que não há mais solução para você, eu quero que você preste atenção nos próximos versículos. O versículo de número 9 diz, se confessarmos, aleluia, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O texto está dizendo, por mais pecador que eu seja, há remédio para a minha vida, há solução para a sua vida. E eu quero me dirigir a você, que está me ouvindo, que está sintonizado no programa Palavra de Fé. Deus quer apenas que nós façamos uma coisa a todo momento. É importante que a gente tenha a prática contínua desse ato. Qual é, pastor? Confissão. Se confessarmos os nossos pecados, confessar a quem? Principalmente a Deus.
É verdade que existem pecados que você precisa confessar aos homens, confessar ao seu pastor, confessar àquela pessoa que tem autoridade espiritual sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que peca e confessa alcança a misericórdia, mas o que encobre nunca prosperará. Nunca prosperará. Não é palavra de pastor Isaac, é Bíblia. É a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ela, uma vez pecadora, mas acima de tudo consciente de que há perdão em Deus e consequentemente há a disposição em pedir perdão, em se confessar a Deus, Deus está sempre de braços abertos para nos perdoar. E é isso que você precisa saber. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos, e aqui eu vou explicar no próximo bloco, na conclusão da mensagem, se dissermos que não pecamos, fazemos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Vamos para mais um intervalo e na sequência eu fecho essa mensagem explicando o que eu acabei de ler. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é? Desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre luz versus trevas, e eu encerrei o segundo bloco dizendo acerca do versículo 10 do capítulo 1 de 1 João. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Então, o conselho da Bíblia é o seguinte: não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar. Somos pecadores, acima de tudo, carentes da misericórdia de Deus. É por isso que há um versículo que diz, né, que a multidão das misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso que ela se renova a cada manhã. E se não é a misericórdia de Deus na minha vida, na sua vida também, nós estávamos perdidos. Mas aqui o texto está dizendo: confesse e não tente achar que você não peca. Porque se você o faz, você se faz mentiroso. Se dissermos que não pecamos, fazemos-los mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora, olha o versículo 1 do capítulo 2 de 1 João. Olha que linguagem que o apóstolo usa para nos ensinar acerca do assunto. Meus filhinhos. Linda, não é a expressão? Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Tudo isso que eu já falei até aqui, João está dizendo: eu escrevi para vocês não pecarem. A proposta não é incentivar vocês a pecar, pelo contrário, é para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, e é aí que ele vai mostrar que há solução para o nosso problema. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, e o nome dele é Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então veja que o texto aqui está mostrando claramente que nós temos um advogado. Para que serve um advogado? O advogado serve para nos defender, não é isso? E é justamente esse o papel de Jesus. Jesus é o nosso defensor.
A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim, por você, por todos nós. Quem está conosco aqui? O Espírito Santo. A Bíblia diz, Jesus estava terminando o seu ministério terreno, ele disse, não vou deixar vocês órfãos. Eu volto para o Pai, da onde vim, mas eu rogarei a Ele e Ele vos enviará outro Consolador. E o Espírito Santo está aqui. Então, todas as vezes que nós somos acusados diante de Satanás, Satanás às vezes quer nos acusar, nós temos a defesa de Jesus Cristo. Ele é a nossa defesa. É Ele que intercede por nós. Aqui está dizendo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, o sacrifício que Jesus fez no Calvário, não é, nos garante a certeza de que há perdão para os nossos pecados. Só existe, biblicamente falando, um pecado que não tem perdão. Pelo menos é o que a Bíblia diz. E qual é, pastor Isaac? O perdão, que a Bíblia diz que não há perdão, aliás, o pecado, melhor me expressando, que não há perdão, é aquele que nós chamamos de blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você blasfema contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que não há perdão. Mas por quê? Por que se eu pecar contra o Pai há perdão? Se eu pecar contra o Filho há perdão, mas se eu pecar contra o Espírito Santo não há perdão? Se você for entender isso teologicamente, você vai compreender que Jesus o tempo todo dá testemunho do Pai. No ministério terreno, os evangelhos sinópticos e o evangelho de João mostra claramente Jesus fazendo a vontade do Pai, dando testemunho o tempo todo do Pai. Depois vem o Espírito Santo dando testemunho de Jesus. E quem é quem dá testemunho do Espírito Santo? Somos nós. Mas se nós atribuímos ao Espírito Santo obras da carne, obras de Satanás, eu já vi algumas pessoas desavisadas que chegam ao cúmulo do absurdo de atribuir coisas do Espírito Santo ao diabo. Isso é um pecado gravíssimo, que a pessoa corre o risco de não ter perdão. Agora, todos os demais pecados, por mais graves que eles sejam, tem pecados que para nós não tem perdão, mas para Deus tem. Por exemplo, quando uma pessoa mata uma outra, tem gente que comete crimes aí, que na mente humana nossa, aquela pessoa merecia só uma outra coisa, morrer. Mas se aquela pessoa se arrepender, a Bíblia mostra que há perdão. Deus pode perdoar. Ele perdoa porque foi Ele que morreu por nós. E o Filho, Jesus Cristo, morreu por nós. Então, já caminhando para o fechamento dessa mensagem, eu quero que você reflita comigo o seguinte: eu ando, ou você anda, em luz ou em trevas? Eu estou de fato na luz, como Deus é luz, ou estou nas trevas? Porque o símbolo da luz é Deus. E Satanás das trevas. Então, quando eu coloco luz versus trevas, eu estou falando o reino de Deus versus o reino de Satanás. Qual que eu tenho andado? Qual que nós temos andado? Se eu sou uma pessoa que não tenho prazer no Senhor, se eu sou uma pessoa que não tenho tempo para o Senhor, mas pelo contrário, tenho tempo para tudo aquilo que eu sei que não é ruim. Tem gente que diz que não tem tempo para Deus, mas ele gasta horas e horas com coisas que não edificam e que não é de Deus. Então essa pessoa, por mais que ela diga que está na luz, ela não está na luz. Quem está na luz vive em comunhão com Deus e com os homens. A luz proporciona comunhão vertical e comunhão horizontal. Eu preciso ter paz com os homens para dizer que realmente ando na luz. É bem verdade que existem pessoas que não querem paz com a gente. E nesse caso, não é você que não quer ter paz com ele. É ele que não quer ter com você. Por isso que a Bíblia tem essa tangente. No que for possível, tende paz com todos os homens. Por que a Bíblia diz assim? Porque tem gente que é impossível você ter paz com ele. Porque ele não quer paz com você. Então, que Deus possa nos levar a andar na luz e não nas trevas. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para nos conduzir em luz e não em trevas.
Vamos falar com o Pai, vamos orar ao Senhor Deus. Pai, nós te louvamos porque a Tua palavra ela tem esse poder de nos orientar. E eu fico feliz quando leio uma palavra instruidora como a que acabei de compartilhar com os irmãos do programa Palavra de Fé. E nós mostramos, Pai, que quem anda na luz age conforme o Senhor agiu. Meu Deus, nos ajude. Não é fácil, Senhor, andar na luz, porque a gente tem que primeiro renunciar a nós mesmos, Pai. Então me ajude. Ajude os nossos irmãos que estão sintonizados no programa Palavra de Fé a viver na luz. Não permita que os nossos atos são próprios de quem anda nas trevas. Que as nossas atitudes sejam atitudes, meu Deus, que mostrem de fato que nós estamos na Tua presença e andamos com o Senhor. Em nome de Jesus, tira do nosso caminho tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não edifica, aquilo que não te agrada, aquilo que não lhe faz feliz. Que nós possamos, Pai, afastar da nossa vida. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, eu te peço. E desde já te agradeço. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você e que a palavra luz versus trevas possa ter edificado a sua vida. Nossa expectativa é de que você ande na luz e jamais em trevas. Me despeço desejando a você uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, a vida da sua família. Fiquem todos na paz do Senhor. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.